palestras. E convidamos, portanto, agora o padre Cleiton Viana da Silva. O padre é da Diocese de Mogi das Cruzes há 13 anos, mestre em bioética, doutor em teologia, escritor de várias obras, dentre elas Corações Inquietos, Os Laços Entre Nós, Envelhecimento e Sociedade e Enfrentar Inimizades, Conservar a Paz. Hoje o padre Cleiton falará para a gente sobre igreja doméstica, opções familiares divergentes. Vamos receber então o padre Cleiton com uma salva de palmas. Pois, gente, alô. Ei. Bom dia. Bom dia. Tem os slides, né? Joia, joia. Novamente, bom dia. Tem um estudo que indica que quando a gente responde bom dia com força, a gente rejuvenesce 40 anos. Bom dia! Ótimo, é uma turma bem novinha para a gente conversar. Cadê o Braulio? Braulio, eu prometi que eu não falaria de futebol, mas eu deixo os sinais, tá bom? Então tem um sinal aqui, ó. Amanhã... a gente vai justamente falar disso. Opções divergentes. Então isso daqui vai marcar bastante a nossa conversa. Gente, é uma alegria grande estar aqui. Um abraço também ao pessoal da minha diocese de Mogi, o padre João, o Antônio Mercado, adoro todo mundo que está aqui. Agradeço os que fizeram o convite. Joias, aqui é para mudar os slides conforme necessário. Ótimo, ótimo. Então a gente tem aí os 50 minutos para conversar. E o que a gente vai conversar aqui, eu tentei preparar algumas coisas que ajudassem a acompanhar o pensamento. Primeiro, eu sei que muita gente já está cansado, é difícil um pouco competir com o horário do almoço, cansaço, a coluna, às vezes já está lá aquela hérnia da lombar ou da cervical, lembrando que ela existe, que ela vai incomodar a gente. Mas assim, peço de verdade que a gente coloque o nosso coração aqui. A gente vai conversar um assunto que é tão exigente que é a gente conviver dentro da nossa casa com opções divergentes das nossas. Aqui a gente não fala só de opiniões, a gente fala de opções. Como é que a gente consegue lidar com uma realidade, um desafio que é tão grande para nós? E aí eu começo dizendo assim, a palavra desafio, quando a gente escuta, a gente deve entender que ela é apenas um marcador de contexto. Ela diz onde eu estou, o que eu devo fazer, aquilo que se coloca diante de mim. Um desafio não significa que a missão da gente seja impossível. E a minha formação, como vocês ouviram, é na área de bioética, é na área de teologia moral, e é sempre lidar com os problemas de consciência. Como eu lido com a minha consciência, aquilo que a minha consciência exige de mim, como eu ajudo o outro também a respeitar o melhor que está na consciência dele. Então, o diálogo sobre essas situações de divergência, ele pode ser muito grave, muito difícil. E pensando nisso, eu menciono 3 trabalhos, porque são fruto realmente desse esforço de dialogar, de provocar nas comunidades o diálogo. Um ponto mais complicado é como eu dialogo com o meu filho que tem uma opinião diferente da minha. Muitos pais perdem a paz quando começam a perceber isso no relacionamento com os filhos. A necessidade de estreitar esse diálogo, a inquietação no coração dele, a inquietação no coração do filho. E é um livro que eu escrevi, o livro Coração Inquieto. Vocês vão encontrar com as irmãs depois, Paulinas, né? Tem aí todo um jeito de dialogar com os jovens, de treinar essa escuta, ajudá-los a desembrulhar o que tem no coração, e a gente como adulto acompanhando, oferecendo aquilo que tem no coração da gente. Agora, essa dificuldade de dialogar pode acontecer também na vida do casal. Como o padre José Eduardo dizia, poucos se conhecem, mas quando vem a convivência, aquelas etapas, aquelas virtudes necessárias
não estão aí, como é que a gente faz? Então, é um outro livro, é uma trilogia praticamente, Os Laços Entre Nós. Dicas ali para superar as dificuldades no casamento. Mas tem uma terceira situação que ela é ainda mais complicada. Eu acho que ela não atinge nenhum de vocês. Mas no seu dia a dia, você tem alguma pessoa chata com quem você convive? Não, né? Não tem. Então, esse livro aqui, eu nem preciso falar dele, mas é Enfrentar as Inimizades e Conservar a Paz. Como que a gente preserva o melhor que tem no coração da gente, lidando com pessoas que provocam a nossa paz, né? E aí, eu fiquei sabendo, a irmã Ivonete preparou um kit com 5 livros a R$100, tá bom? Então, feito aí a divulgação do marketing, vocês procuram lá. O outro é da confissão e o outro é do dízimo. Olha só, o nosso esforço aqui é pensar nisso daqui. Uma sociedade plural, polemizada e que está dentro da nossa casa. Quantas pessoas houver dentro da nossa casa, pode ser que cada uma tenha uma opinião diferente da nossa e depois também uma opção diferente da nossa. Claro que a gente vai olhar algumas coisas, primeiro, ouvir os sinais dos tempos, observar os sinais dos tempos, escutar o que nosso Senhor nos fala, o que os papas, especialmente o Papa Francisco, nos fala, para que a gente consiga chegar a essa palavra tão cara, tão importante, que é discernimento. Então, no final das contas, o esforço que a igreja faz de colaborar com a consciência de cada um é que você, dentro da sua realidade, com os desafios que você tem, ofereça a sua melhor resposta. E aí não se trata de uma fórmula para copiar, mas encarar a realidade concreta, como o capítulo 8 da Amores Letícia vai insistir tanto para a gente. E aqui a gente começa um pouco a nossa caminhada, né? Quando a gente pensa as opções divergentes, as opiniões divergentes, tudo isso que está dentro da nossa casa, a gente pensa em primeiro nas novas gerações. Eu acho que todos vocês, de alguma maneira, ressentem às vezes, se não diretamente, mas muito próximo da gente, jovens que estavam muito com a gente, hoje já não estão tão perto de nós. É esse fenômeno de jovens que conservam uma certa identidade religiosa, mas não querem pertença a uma determinada comunidade, é um fenômeno que tem se espalhado bastante, tem sido até estudado. Aqui no Brasil, principalmente da parte dos evangélicos, tem acontecido um pouco mais de um tipo de preocupação, é que é esse fenômeno dos jovens desigrejados. Não são jovens sem fé, não são jovens que não acreditam em Deus, mas jovens que vão ficando indiferentes, não querem se comprometer tanto com a gente. E talvez vocês sintam essa experiência num filho, num neto, num sobrinho, que conserva valores cristãos, mas aquilo de frequentar a missa, se envolver numa comunidade, isso daí está ficando de lado, ou às vezes parece até ofensivo convidá-lo para isso. E a gente tem algumas coisas que a gente precisa se perguntar, o que a gente pode fazer para que haja uma maior proximidade entre esses jovens e a nossa igreja, a nossa comunidade. E não por proselitismo, mas porque a gente tem realmente uma mensagem, uma confiança de que o evangelho que a gente proclama é salvação. De que há tantas coisas nesse mundo que podem nos iludir, fazer a gente perder um pouco a direção, mas essa palavra de Deus é a palavra que dá sentido à nossa vida. Então não é uma questão de aumentar o número cheio de bancos na nossa comunidade, mas que se espalhe realmente essa palavra de vida. E aí, entra dentro dos sinais dos tempos, essa necessidade, então, de tolerância. É conviver com o outro, mesmo mantendo pontos de vistas bem diferentes, mas sem fazer guerra, e principalmente com aquele que a gente ama. Vou agora entrar em guerra com o meu filho? Vou entrar em guerra agora com a minha esposa? Porque, de repente, a gente tem pontos de vista, não só diferentes, mas divergentes. A gente olha a palavra divergência e ela indica sempre isso, oposição. Não é só uma diferença paralela, ela indica oposição. Como a gente consegue conviver com pessoas que a gente quer bem, que a gente ama, mesmo tendo opções que são opostas. E nesse sentido, primeiro momento aqui a percepção, eu acho que eu comentando, vocês conseguem identificar, a gente tem tido uma
distância de alguns jovens em relação ao ambiente eclesial, mas a gente tem números que mostram isso. Eu vou mostrar 2 gráficos. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, se alguém procurar lá no meu Instagram, @Padre Cleiton Silva, tem um link e você consegue já olhar isso tudo. E onde tem os dados, você consegue clicar e ir parar na notícia, então isso facilita bastante. A gente está na época da tecnologia, isso pode facilitar. Mas os números são alarmantes. Por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem um grande número da população jovem que se apresenta sem igreja. Eu não sou de igreja nenhuma. Posso ter uma formação evangélica, uma formação católica, mas hoje eu não levanto bandeira nenhuma. Depois um segundo número, que aí está muito perto desse primeiro, que se declara evangélico, e bem mais atrás, o número de jovens que se declara católico. O que esses números podem dizer para a gente? Mais uma vez, o nosso problema não é proselitismo. O nosso problema é uma mensagem de vida que salva, e se a gente não aprender a conversar melhor, essa mensagem tão importante, ela vai ficando e a gente não se dá conta dela. E justamente, cada vez mais na igreja cresce não só a consciência da necessidade de melhorar esse diálogo, mas quais são os recursos adequados para esse diálogo. E é o que a gente pelo menos se propõe aqui. Vocês têm os números, né? Aqui tem a ver com a população brasileira ao longo de alguns anos, mais ou menos 20 anos, algumas mudanças, né? 10, 20. E depois, nesse próximo slide aqui, que é o que nos interessa um pouco mais, o percentual. Então, o ano passado, isso é uma pesquisa de abril, que foi publicada, mas então os números são um pouquinho antes, né? E olha só, dentro do percentual que foi pesquisado, então você tinha um número de 34% que se declaravam sem religião. Depois 32% e católico 17%. Então é uma coisa interessante, a gente tem que ver os números, eles podem não dizer tudo, mas podem realmente interpelar a gente. E aí a gente pode se perguntar, né? Quem já está olhando pelo link do Instagram, aqui você consegue clicar e já ler direto a matéria de onde isso foi tirado. Mas veja, como que a gente então se comporta com esses números? E aí a gente vai ver que já no começo da modernidade, alguns falavam de tolerância. E por quê? Porque sem a tolerância, a gente mais prejudica, mais atrapalha a evangelização do que consegue realmente evangelizar. Algumas dessas vozes não foram escutadas e hoje a gente tem um esforço muito grande da igreja, do diálogo, da escuta, do acompanhar. A gente vai ver 2 expressões que podem ajudar bastante. A gente não evangeliza jogando pedra no outro, a gente não evangeliza querendo que o fogo desça do céu. Mas vamos fazer o caminho conforme cada etapa. O Papa Francisco, ele sintetiza esse sentimento. Os números aqui se referem à população brasileira, né? Especialmente São Paulo e Rio de Janeiro era onde se concentrou o número maior. Mas aqui, na Christus Vivit, então que já é resultado de todo aquele processo sinodal em relação à juventude, o Papa, ele mencionava justamente isso. Alguns jovens sentem as tradições familiares como opressivas e abandonam-nas sob a pressão de uma cultura globalizada que às vezes os deixa sem ponto de referência. Vejam só, ao longo desse caminho a gente vai aprender, ou tentar pelo menos identificar a diferença entre um comportamento e o significado de um comportamento. Um exemplo muito básico, não vou perguntar aqui quem tem ou quem não tem, mas hoje quem tem já vai se sentir à vontade de dizer que tem, e é interessante. Se eu perguntasse, quem aqui tem tatuagem? Mas se eu perguntasse 30 anos atrás, quem aqui tem tatuagem? Quem tivesse teria muita vergonha ou um certo constrangimento de mostrar. Porque houve um momento que o comportamento de se tatuar era equivalente a alguma forma de marginalidade, de alguma coisa que não seria muito aceitável dentro de um lar católico. Então, vejam só, às vezes a gente não consegue separar aquilo que é essencial da nossa fé,
aquilo que brota da dignidade do ser humano, e alguns comportamentos na sua confusão, que podem receber avaliações diferentes, mas que não entram, de fato, em desacordo com a fé. Agora, quantos desses jovens vão se afastando porque não são ouvidos naquilo que mais inquieta o coração? Apenas são julgados se o seu comportamento é aceitável ou não aceitável. E aí o Papa ainda continua: entretanto, em outras partes do mundo, entre os jovens e adultos, não há um verdadeiro, e aqui preste atenção, não há um verdadeiro e próprio conflito geracional, mas um alheamento recíproco. Vão ficando alheios, distantes, indiferentes. E talvez hoje isso vai ficando muito claro também na nossa realidade. Não brigam, não provocam, não desfazem, mas ficam na deles, se isolam e fazem silêncio. Quando a gente pensa o assunto da tolerância, e aqui é uma espécie de hipótese que tem sido também levantado no âmbito do diálogo da igreja e das comunidades, a tolerância é mais do que boa educação. Ela significa, de alguma maneira, a capacidade de deixar que o outro seja outro. Vejam, quando na vida de um casal, um deles se propõe a transformar o outro conforme o seu gosto, e mesmo que use, não, mas isso é o que Deus quer para ele, isso é a vontade, mas às vezes é só aquilo que eu quero mesmo. E toda vez que você quer que o outro seja como você quer, nunca vai dar certo isso. Por uma realidade muito básica: nós não conseguimos ser o que nós planejamos para nós mesmos. Se eu não dou conta de ser tudo o que eu me proponho ser, como que eu posso exigir que o outro seja o que eu quero? E até mesmo porque nem eu identifico tão bem por que eu quero o que eu quero. Então, a tolerância é essa capacidade de se colocar do lado do outro, compreender o outro. Há limites para a tolerância. Até se fala de um tal paradoxo da tolerância, né? Quando você não pode ser tão tolerante assim. Algumas pessoas, e aí eu mencionava isso, então aqui a gente tem um período pré-reforma protestante, né? Aquele período as coisas pegando um pouco mais fogo, mas muitas delas têm a ver com mudanças na cultura, paradigmas de referência sobre a verdade, sobre o sentido das coisas. Muitas delas já falavam nesse período sobre a importância da tolerância para a própria promoção da fé. Então tem esse cara, Jacobo Aconso, se vocês forem pesquisar, o final da vida dele não é tão bom do ponto de vista de comunhão com a igreja, ele tem lá sofre bastante sanções, mas ele diz o seguinte: a intolerância, ela é uma armadilha de Satanás para a igreja. Porque às vezes, valendo-se de algum poder, valendo-se de algum espaço, você mais cria dificuldade e ruptura do que exatamente deixa aquela porta aberta para que um diálogo sobre o evangelho possa acontecer. Né? E aí ele pensava que sempre a gente deve se ater ao essencial da fé, que é encorajar a esperança ou a caridade. Querer bater no outro, porque não pensa como a gente pensa, porque não faz as coisas como a gente faz, talvez não seja tão produtivo em termos de resultado para a evangelização. A mesma coisa que a gente encontra nesse outro filósofo, Spinoza, que tem esse cuidado de dizer: violência e imposição não são recursos para promover a fé. E aí, vocês vão ver, a gente vai olhar um trecho do Papa Bento XVI, então, séculos depois, se referindo também à questão da fé e da verdade, ele vai dizer: ninguém pode se colocar como dono da verdade, e pior ainda, não pode querer impor a verdade ao outro. Em séculos de diferença, aquilo que um filósofo, que aí tem uma abordagem religiosa muito diferente da nossa, mas também dizia, e depois Bento XVI, num outro contexto, consegue dizer isso com muita tranquilidade. E aí, finalmente, esse cara aqui, o Karl Popper, ele não é exatamente um filósofo, mas é um grande pensador da ciência, e ele vai demonstrar assim: a ciência realmente só é válida se tudo que ela puder dizer também puder ser falsificado e rebatido. Quando a ciência ela tenta apontar alguma coisa que ninguém vai poder rebater, ela está entrando no dogma, ela está entrando num dogmatismo. Isso vai ser bastante problemático. Porém, ele diz o seguinte:
pode haver um momento de dissonância em que a gente vai discordar e que o meu respeito a você, o seu respeito a mim, a nossa busca conjunta pela verdade não vai nos afastar, pode cada vez mais nos aproximar. Se a gente racionalmente buscar junto a verdade, a gente vai chegar num ponto de entendimento. Então vejam, são pensadores que antecipam várias coisas que a gente encontra no Papa Francisco. A gente vai olhar em alguns detalhes o capítulo 8º da Amoris Laetitia, em que o Papa Francisco diz especialmente para nós sacerdotes que a gente não pegue a lei de Deus, a palavra de Deus, como uma pedra para jogar contra aqueles que, pelo menos aparentemente, parecem estar em oposição, em contradição objetiva à vontade de Deus. Joinha? Tranquilo? Posso continuar? Eu estou lendo alguns pensamentos, algumas respostas vêm depois, tá bom? O pessoal fica até preocupado, né? Vamos lá, aqui é só uma... Aqui nem precisava a gente ficar, mas já aqui, está aí. O Karl Popper, quando ele fala da tolerância, ele diz mais ou menos isso, né? Por que a gente tem que ter um diálogo de tolerância e como é que a gente deve fazer isso? Então tem alguns princípios, são alguns pressupostos. Como faz para a gente melhorar o nosso diálogo? Eu primeiro tenho que pensar o seguinte: eu posso estar errado e você pode ter razão. Só consegue ter tolerância alguém que tem um mínimo de humildade para dizer, olha, pode ser que daqui a um tempo eu pense um pouco diferente em relação a alguma coisa. Veja, não é que a gente vai aplicar isso a tudo, mas às vezes aquelas coisas que nesse momento podem um pouco assustar a gente. Quer ver? Anos atrás, vamos pensar uns 6, 8 anos atrás, celular ligado na igreja era bem-vindo? Em tempo de pandemia, graças a celulares de alguns jovens, as nossas missas saíam daquela capela com menos de 15 pessoas e chegavam a tantas casas. Então, num determinado momento, pode ser que eu esteja errado e você tenha razão. Vamos deixar que o tempo coloque algumas coisas no lugar. Não tudo, mas algumas coisas podem sim aplicar isso. Depois, se a gente conversar racionalmente sobre as coisas, então colocando de lado um pouco as nossas projeções, sentimentos, as nossas marcas. Por que alguns assuntos são tão polêmicos? Porque a gente vai conversar como se a gente tivesse toda a objetividade do mundo e a gente não se dá conta dos nossos referenciais de afeto, de sentimento e às vezes até mesmo de trauma em relação a alguns assuntos. Mas se a gente conversar racionalmente sobre as coisas, talvez nós possamos corrigir alguns dos nossos enganos. Então eu não vou supor que eu seja o único detentor da verdade, nem você pode, e a gente vai junto, racionalmente, se aproximando. Se discutirmos racionalmente sobre as coisas, talvez ambos possamos ficar mais próximos à verdade. O problema da polêmica é justamente isso, né? Na polêmica, as duas pessoas elas vão se empurrando cada vez mais longe da própria verdade. Se ela estiver ali no centro e cada vez você vai para um lado e o outro vai para o outro, ambos se afastam. O que a igreja ensina? E aí a gente vai pensar primeiro em algumas palavras de nosso Senhor sobre o que a gente faz quando a gente encontra uma pessoa que objetivamente, de modo muito concreto, está em oposição ao ensinamento que nós cremos como importante. E aí uma das cenas do Evangelho que a gente vai olhar vai fazer a gente acender um ponto de sensibilidade. Todas as vezes que eu quero ser juiz implacável de uma situação, eu entro num ponto de cegueira, um ponto cego. Não sei se alguém um dia já dirigiu, foi dar uma viradinha, quase derruba um motoboy. Né? Onde que estava? Era um ponto, você não conseguia observar. Então, e tomara que não tenha derrubado, né? Mas assim, é uma dificuldade. Se você for um juiz implacável, entenda, você não vai enxergar toda a realidade. Então, a primeira passagem que a gente olha, aliás, aqui eu estou só dizendo o que a gente vai fazer, a gente não está entrando nela ainda não. Depois a gente vai olhar o Papa Francisco e alguns dados da Amoris Laetitia, aqui. A primeira passagem que a gente pode olhar, eu não coloquei aqui, porque no jeito que eu estava montando não cabia, então eu dito e vocês anotam, tá bom? É João 8, do 1 até o 11, é aquela passagem da mulher adúltera.
Então, essa passagem do Evangelho, e faço questão de comentar, a Paulinas agora lançou uma nova versão da Bíblia, né? A Bíblia, uma nova tradução, e confiram depois as notas de rodapé. Tem informações muito preciosas. O time aí que montou essa tradução, um deles, o professor Matias, o professor Walter, são pessoas de uma vida de dedicação ao estudo da Bíblia. Mas, deixando isso de lado, essa passagem da mulher adúltera, ela é muito emblemática para a gente pensar que quando a gente julga uma situação com muita emoção, a gente fica cego. Alguma coisa a gente não vai enxergar. Então diz o Evangelho que Jesus estava lá no templo ensinando e trazem essa situação para Jesus. Há alguns exegetas que dizem assim, olha, pode ser que não trouxeram essa mulher para Jesus. Pode ser que trouxeram o caso para Jesus considerar. Como outras passagens, né, trazem lá, uma mulher casou com 7 homens. Lembram dessa passagem? Então, pode ser que tenham trazido apenas uma situação para Jesus refletir. Mas o texto, como aparece, diz, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Etimologicamente, flagrante é a chama pegando fogo. Então, é a coisa enquanto está acontecendo. Não são dias depois, horas depois, na hora que está acontecendo. E você imagina essa mulher jogada e que talvez entre a cama e o momento que foi jogada aos pés de Jesus, já devia ter levado algumas coisas, né? Umas pancadas e coisas desse tipo. A lei diz que esse tipo de mulher seja apedrejada. E o que você diz? E a gente conhece esse dilema que Jesus tem, né? Se ele diz apedreja, então aquela fama de um homem de misericórdia era jogado por terra, porque a lei, pela lei. Se ele diz uma apedreja, era Jesus então se colocando contra a lei de Moisés. Agora tem coisa interessante, eu disse que quando alguém se faz de juiz implacável, enxerga menos, fica num ponto cego. Levítico 20, versículo 10, diz, e aqui eu leio, não vou ler não, mas vocês podem conferir depois, Levítico 20, versículo 10, o texto, ele se concentra no homem adúltero, que violou a esposa de um outro, ele deve ser apedrejado, e a mulher, que é cúmplice, juntamente com ele. O teor do texto do Levítico se preocupa em primeiro lugar com um homem livre que se apropriou de uma esposa de um outro. Ele deve ser apedrejado e ela igualmente com ele por ser cúmplice. Vocês conseguem perceber? O teor da lei qual é? O homem e a mulher por consequência. Quem foi levado diante de Jesus, seja realmente ou seja como caso, apenas a situação da mulher. Então, quem quer ser implacável no seu julgamento, tem que assumir que talvez comece a enxergar um pouco menos. E por isso Jesus, na segunda vez, escrevendo lá no chão, beleza, quem não tiver pecado, atire então a primeira pedra. E vejam, aqui está mais no âmbito da meditação e da especulação. Quem disse que no meio não estava também o próprio homem que tinha sido cúmplice dela? E cada um reconhecendo a maldade do seu coração e a sua consciência pesada, vai jogando lá as pedras e vai indo embora. E Jesus fica sozinho com essa mulher, pergunta, e aí? Ninguém fez nada, ninguém te condenou? Não, também eu não te condeno. Aí vocês vão dizer, você omitiu uma frase. Também os exegetas encontram que essa última frase, vai e não peques mais, pode ser que em algum momento o redator tenha colocado para acalmar uma angústia que nasce das pessoas. Então, se Jesus não condena, pode-se fazer qualquer coisa? Não era essa a ideia do texto. Ela foi trazida para ser apedrejada por uma situação. Aqueles que a julgavam, não julgavam de maneira adequada, Jesus também não a condenou. Semelhante àquela outra parábola das pessoas que foram convidadas para a festa, ninguém atendeu, ficaram na esquina, fizeram as pessoas entrar conforme passavam na rua e a festa estava cheia com todo mundo. E alguém fala, mas agora vai ser assim o reino de Deus, essa bagunça? Entra qualquer um de qualquer jeito e ali fica? E aí depois há um acréscimo. Mas depois o dono da festa andando, viu lá alguém que não estava com traje de festa e falou, por que você não estava? E fez a pessoa ficar do lado de fora. Tudo isso é sempre texto bíblico, palavra de Deus, texto inspirado. Mas a gente precisa olhar que às vezes, nessas camadas diferentes,
tem alguma coisa daquilo que Jesus prometeu, que o seu Espírito nos conduziria à plena verdade. Quem quiser ser juiz implacável sobre a vida dos outros, sempre termina tendo um ponto de cegueira, de não observação completa das coisas. A segunda situação muito interessante é esse momento de Lucas. A gente está em Lucas 9, quando Jesus decide ir para Jerusalém. E aí eles passam por um caminho pela Samaria, como o pessoal se dá conta que ele ia para Jerusalém, então os samaritanos não querem receber. É Lucas 9, 51 até 56. E diante da rejeição dos samaritanos, de não quererem escutar, de não quererem acolher, então 2 dos discípulos, Tiago e João, os chamados depois Boanerges, chegam para Jesus, cheios de zelo e fé, e fazem aquela pergunta: Senhor, quer que a gente manda descer fogo do céu contra eles? Lembram dessa passagem? Qual foi a reação de Jesus? Os repreendeu. Então, mesmo diante da rejeição do outro, a atitude que nos cabe não é a da violência, não é de querer fazer o fogo do céu descer ou o fogo das armas contra outra pessoa. Esse é o caminho que a gente vai encontrando com nosso Senhor. Vejam, diante de opções divergentes, completamente diferentes das de Jesus e dos seus discípulos, o comportamento de Jesus é muito específico. Não condena e não se impõe nem pela violência, nem pelo fogo. Depois, a gente poderia se perguntar então, e qual é o caminho que Jesus faz? Qual é o método que ele tem para se aproximar das pessoas e comunicar a riqueza do Evangelho? E aqui a gente vai pensar naquelas situações, por exemplo, em que essas pessoas aparentemente não é que estavam demonstrando muita busca por Jesus, a não ser o caso de Zaqueu, que já conhecia a fama de Jesus. Mas a gente pode olhar, por exemplo, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Nada facilitava aquele encontro. Judeu e samaritano não se dão bem. Depois, um homem não poderia ficar ali sozinho, conversando com uma mulher que estivesse sozinha. Várias coisas se colocavam contra. Depois, a gente conhece pelo texto, aqui é João 4, né? A gente conhece pelo texto que essa mulher, aparentemente, tinha uma vida, um comportamento um pouco distoante daquilo que era o entendimento de Jesus. Quando ele pergunta para ela sobre o marido, ela diz que não estava, né, que não tinha marido. E Jesus realmente, você já teve vários, o que você está agora não é seu. Então vejam, ela tinha uma vida que não correspondia a muitas coisas que Jesus acreditava. Porém, qual é a abordagem que Jesus faz? Não era sobre o seu comportamento distoante, mas era sobre a relação entre sede e água. E todos nós, em algum momento, a gente começa a ter sede, a gente quer beber água, e se de uma coisa tão corriqueira, tão comum e tão simples, a gente consegue fazer as pessoas perceberem que elas necessitam de Deus e não vão precisar ficar recorrendo a algum poço para se satisfazerem, então a gente tem sim, de fato, um caminho para anunciar a fé. Então, olhando para o modo como Jesus fala dessa experiência, da necessidade de água, da sede, e chegar ao dom do Espírito Santo, aqui é uma indicação para todos nós. Pode ser que lá na nossa casa a gente vá se dando conta que aquela criança, aquele jovem que a gente tanto ama, começa a ter expressões e situações completamente diferentes. E a gente tem aí um ponto de divergência. Qual é a sede que esse jovem tem no coração dele? Na Amores Letícia, a gente vai só olhar uma passagem, quando se fala da educação dos filhos, há um momento que o Papa diz: onde estão seus filhos? E não é para você dizer geograficamente onde estão seus filhos, mas onde eles se colocam no mundo. Quais são as esperanças, os medos, o que se passa no coração deles? E às vezes a gente tropeça tanto no comportamento divergente do outro e esquece que o outro tem ali um coração que sangra também e que precisa do bálsamo da fé. Talvez pensar como Dom Bosco, né, que também evangelizava jovens em situações muito graves de violência, de marginalidade. E qual que era o pensamento que ele tinha? No coração de cada pessoa um ponto de convergência. Se a gente identificar esse espaço, ali a gente começa
a conseguir falar da nossa fé e chamar essa pessoa para uma amizade. Depois, a gente pode acrescentar ainda que experiência maravilhosa foi essa de Zaqueu, que de um homem que era praticante de alguma maneira oficial, de uma forma de roubo, né? Vocês lembram que o cobrador de impostos, ele era uma figura, tipo funcionário do Império Romano, tinha a seu serviço um pequeno número do exército, porque tinha que ir nas casas buscar o imposto. Não é hoje igual um boleto. Agora, um povo que vive da agricultura, de pequenas vendas, se ali naquele ano a colheita foi fraca, como é que eles conseguem pagar imposto? Vai ter que pagar imposto à força. Então, esse apoio de soldado para poder cobrar imposto, muitas vezes tirava também do cobrador de impostos aquele limite correto que segura ele da cobiça. Então, ser um cobrador de impostos equivalia, de alguma maneira, a ser uma pessoa desonesta, sistematicamente desonesta ao longo de uma vida. Zaqueu não era só um cobrador de impostos, ele era chefe de cobradores de impostos. Era alguém que batia a meta, por isso que era chefe, né? Percebam isso. E aí ele está lá procurando ver Jesus, sobe lá no sicômoro, né? Graças a Deus não escorregou do sicômoro, a gente tem essa história tão bonita. Jesus se oferece para ir à casa de Zaqueu. Quais eram as condições exigidas para que Jesus pudesse ir à casa dele? Não foi colocada nenhuma. Jesus se oferece para entrar lá. Não esperou Zaqueu estar purificado, não esperou Zaqueu estar assim o assado para ir. Vai, e indo, encanta alguma coisa no coração desse homem, que ele se propõe pagar lá 4 vezes mais se ele roubou alguém e ainda dividiu o que ele tinha com os pobres. Zaqueu oferece mais do que aquilo que o próprio Jesus exigia dos seus discípulos. Então, há aí alguma coisa que a gente deve olhar para essas passagens do Evangelho e perguntar: Senhor, hoje, qual é o caminho que a gente faz para conseguir dialogar com o divergente e não fazer dele um inimigo nosso, porque é um filho de Deus que ele também quer salvar. Depois, se a gente olhar os papas mais recentes, né, penso a partir do Vaticano II para cá, há uma constante de uma busca de diálogo, de um entendimento sobre a necessidade da igreja que está no mundo e que se coloca como servidora dessa humanidade. Que abre da sua fé, da sua experiência milenar, de cuidado com a humanidade e se coloca a serviço dessa humanidade. Cada papa, de alguma maneira, vai oferecendo coisas preciosas em relação a esse diálogo, a essa tolerância, a essa proximidade. Mas a gente chega em Bento XVI, esse daqui é aquele texto que eu disse para vocês, quando ele fala da igreja no Oriente Médio. Aqui, se você clicar, quem estiver acompanhando lá no link também, você vai entrar no próprio texto. Bento XVI diz: a verdade não é propriedade de ninguém, mas é sempre um dom que nos chama a um caminho cada vez mais profundo de assimilação à verdade. Esta só pode ser conhecida e vivida na liberdade, na pancada não dá. Pelo que não podemos impor a verdade ao outro, só no encontro de amor se desvenda a verdade. Esse entendimento que Bento XVI diz, né, agora eu acho que agora eu não vou acertar a data, mas em 2012, alguma coisa desse tipo, e você pensar em Spinoza quando dizia isso no século XVII, né? A mesma coisa, o mesmo entendimento. Olha que diferença quando os tempos mudam. Depois, com o Papa Francisco, a gente pode acrescentar várias coisas. Eu estou de olho ali também no cronômetro para não atrasar tantas situações, mas nos concentrando na Amoris Laetitia, né? Um cuidado aqui, quando ele pergunta onde estão os seus filhos, ele apagou aqui, ó. Antes que eu fique sem a referência de tempo, eu vi que está dando 36 minutos mais ou menos. A gente já entendeu isso. O processo da educação de um jovem não pode se basear nem naquele ponto em que você invade totalmente a liberdade do outro, mas não pode deixar solto, né? Alguém uma vez comparou que é semelhante a tocar violão, né? Se a corda estiver estreita demais, arrebenta e não faz nada. Se estiver frouxa demais, também não vai dar a nota. Então tem que ter um equilíbrio aí. Onde que eu queria ficar um pouco mais com vocês é justamente aqui no capítulo 8.
Quando a gente entra no capítulo 8, a gente tem 3 verbos, depois a gente pode acrescentar um 4º verbo, porque no acompanhar está também o acolher. Acolher, acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Então, como é que a gente lida com a situação e a experiência daquelas pessoas que estão objetivamente numa situação contrária àquilo que a gente crê e àquilo que a gente entende? Aqui, muitas dessas referências é o pensamento do Papa Francisco em relação aos casais que um dia foram casados. Aquele casamento na igreja não foi para frente, houve uma separação. Eu estou tentando disfarçadamente abrir a garrafa, mas não consigo. É mais fácil explicar do que fazer errado, né? Vejam, foram casados, aquele casamento não houve condições de ir para frente. O catecismo, quando fala da possibilidade de uma separação, diz: não pode o casamento ser uma tortura para os dois. E ali, de repente, tem uma nova união. Como é que a gente acompanha essa situação? E tudo isso que eu estou falando de situações mais amplas, na Amoris Laetitia, muitas vezes se refere a essa situação, mas a gente aplica a outras situações também. Então vejam, aqui a gente precisa distinguir essa diferença entre o comportamento e o significado. Pode ser que aquele divórcio não foi um divórcio por si mesmo, foi uma forma de sobrevivência, foi uma forma de resgatar um mínimo de dignidade para aquela pessoa e para os filhos ainda. Isso é um ponto. Há outras situações. O Papa Francisco diz: a gente deve identificar todas essas situações e não colocar tudo apenas num único pacote. O capítulo 8º, ele é dividido em vários pontos. Eu vou ficar mais aqui nesses 2 pontos aqui, né, do 304 ao 306, sobre as normas e o discernimento, e o final, 307 a 312, a lógica da misericórdia pastoral. Diante da lei, o Papa nos lembra: evita a mesquinhez de considerar apenas a correspondência ou não da vida em relação à lei, à norma geral. Eu vou usar uma expressão aqui, que talvez vocês já ouviram alguma vez lá no Alasca, e que ela faz a gente pensar a partir desse documento aqui. Quando você conhece um casal, que um deles veio já de um outro casamento, que foi na igreja, válido, ou não válido, né, até um certo ponto, aquele casamento se desfez e eles estão numa nova união. Geralmente, como que esses casais são retratados? Estão em pecado. Alguém já ouviu essa expressão? Não é? Estão em pecado. Vejam, aqui o Papa diz: cuidado, isso pode ser uma mesquinhez. Lembra aquele texto do Popper que dizia: pode ser que lá na frente a minha opinião seja diferente? Amanhã ou depois um desses entra lá no tribunal eclesiástico com uma declaração de nulidade, né? Postula. Vem a declaração de nulidade, aquele casamento não valeu. Claro que a igreja sempre vai defender que houve validade até que seja provado o contrário. Mas você consegue compreender que não é uma realidade tão simples, mesmo que objetivamente haja uma contradição com a lei moral como a gente conhece, e você cria um pacote. Esse casal está em pecado e coloca nele realidades completamente diferentes. Provoca situações de dor e de sofrimento altamente graves e intensas. Então o Papa diz: às vezes isso pode ser mesquinhez. Depois aqui essa frase que eu acho que a gente tem sempre que ficar muito atento: cuidado para não fazer das leis morais uma pedra que você joga contra a outra pessoa. Há coisas no matrimônio que são extremamente sagradas. Paciência, mas só de um lado. Perdão, mas só de um lado. Ninguém vai duvidar da importância do perdão, da tolerância, do respeito, da virtude. Mas se esse discurso serve para manter uma situação de injustiça, então pode ser que a doutrina da igreja eu esteja transformando em uma pedra que eu estou lá sepultando
alguma pessoa em vida. Depois, o Papa lembra, e isso é super importante, quando a igreja fala da fragilidade, quer acompanhar a fragilidade, quer curar, tudo isso que é motivo de sofrimento, ela não está dizendo que cada um agora se une do jeito que achar melhor, né? Ela não está renunciando ao ideal que ela tem, à doutrina que ela tem sobre o matrimônio. O Papa ainda diz, se a gente incentivar a preguiça espiritual, a tibieza, então que as pessoas não tenham esforço na sua vida espiritual. Se a gente achar que qualquer coisa está ok, então promover relativismo, ou eu tenho tanto carinho, tanto respeito por essa pessoa que eu não vou chamá-la a atenção. Então ele diz, se a gente pratica e incentiva tibieza, relativismo e excesso de respeito, está faltando tanto fidelidade como amor por essa pessoa. Não é aceitar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, para que o outro simplesmente tenha o seu peso de consciência amenizado, mas uma experiência de misericórdia que seja realmente autêntica e não apenas uma moeda de troca pelos nossos próprios interesses. Depois, ainda insistindo para nós, que somos sacerdotes, né, aos pastores, evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. Renunciar-se a manter-se distante do nó do drama humano. Sempre aquele cuidado de não julgar nem condenar. Se a gente não conhece, se a gente não acompanha, como é que a gente descreve? E aí, dentro dessa lógica, né, o texto da Amoris Laetitia foi publicado dentro do ano da misericórdia, aquela insistência do Papa, Jesus quer ser pastor das 100 ovelhas, não só das 99. Por isso ele sai ao encontro daquela ovelha perdida. Se a gente quer promover um diálogo também com aqueles que têm opções divergentes da nossa, a gente precisa também compreender essa lógica da misericórdia. Não transformar aquele que vive de uma maneira diferente como se fosse um inimigo nosso. Pode, em algum momento, até se comportar como inimigo, mas sempre é alguém que até o último momento o Senhor quer salvar. E, finalmente, a gente já vai indo para o final da nossa conversa, para dar tempo pelo menos de respirar, dar tchau, agradecer, né? O Papa insiste que a misericórdia não é apenas o que Deus faz sobre a gente, mas o modo como a gente vive entre a gente. É o critério para identificar que nós somos irmãos uns dos outros. E veja, a gente não está falando aqui em relação aos desconhecidos. A gente está falando em relação àqueles que são da nossa casa, aqueles que são da nossa família, aqueles que muitas vezes são nossos irmãos de sangue mesmo. E há duas imagens na Amoris Laetitia que eu acho que a gente deve guardar. Uma delas é essa: a igreja não é uma alfândega, né? O confessionário não é uma câmara de tortura, mas aquela outra imagem que a gente também tem na Evangelii Gaudium, que a igreja é um hospital de campanha. Há um mundo em guerra, sacudido por tantas formas de violência. A igreja está ali para tentar aliviar a dor, quando possível, ou acompanhar essas pessoas até realmente o seu pronto restabelecimento. E aí, esse ponto ele coloca para nós que somos da área da teologia moral, né? Falando tanto de misericórdia, alguém já diz, mas e a justiça? Deus não corrige, Deus não quer que... E ele diz, não se põe nada disso a perder. Na verdade, aquele documento do encerramento do ano da misericórdia, ele diz, justamente por Deus ser justo, ele é misericordioso com os pecadores. E aqui se retoma uma ideia importante, que sempre é a caridade que deve ter o seu primado, né? Deus nos ama de modo incondicional, gratuito, livremente. E aí, o cuidado para que a nossa moral, a nossa educação moral, não seja uma experiência de frieza, como uma moral de escritório feita, né, por livros, mas realmente uma coragem de dialogar. Nesse sentido, espero ter provocado em vocês algumas reflexões. Se a gente olhar para trás e pensar, poxa vida, eu devia ter pensado sobre isso antes, quando eu me posicionei numa determinada situação, quando eu tratei uma pessoa dentro de uma determinada situação, que nada disso traga para a gente aquela vergonha ou aquela tristeza que bloqueia, mas que faça a gente querer reencontrar,
pessoas que têm um posicionamento diferente do nosso e perceber que o que a gente não consegue com o amor, com o ódio, a violência, a revanche, a gente também não consegue. Então, nessas ideias do acolher, acompanhar, discernir e integrar, que a gente se coloque realmente do lado um do outro para ajudar aqueles que têm uma opção divergente da nossa, mas que a gente consiga estar do lado deles. E aqui, entender que se trata sempre de um caminho a ser percorrido com serenidade, com discernimento. Nem tudo é aceitável, a gente não vai se colocar como promotor do que a gente não acredita e do que a gente não aceita, mas a gente vai se colocar do lado do outro como irmão, ainda que na divergência. Gente, vou chegando ao final. Estou dando 2 minutos de presente ainda, tá bom? Mas assim, agradeço a atenção de vocês, principalmente pelo contexto do cansaço e da fome. Então, Deus abençoe, muito obrigado, bom apetite daqui a pouco. Agradecemos essa palestra tão importante do Padre Cleiton.